Se eu pressionar .quit, eu vou sair dessa base. .quit. Se eu digitar ls aqui no Linux, eu listo os arquivos e pastas desse diretório. E agora vocês vão observar aqui que tem um arquivo, portal.sqlite. No Code ele já enxerga esse arquivo. A extensão do arquivo não precisa necessariamente ser .sqlite. Pode até não ter extensão. Eu aconselho deixar uma extensão como SQLite ou .db ou .base, que é para indicar que o conteúdo do arquivo contém uma base de dados. Porque se você tentar abrir o arquivo em algum editor, olha o que acontece, né? Isso quando ele não consegue ler, ó. Então ele fala, o arquivo não pode ser exibido nesse editor, porque é um arquivo binário. Quem estiver usando o Sublime, talvez até consiga abrir aí uma sequência de zeros e uns, mas a gente não vai ter ideia do conteúdo desse arquivo se ele não tiver essa extensãozinha aqui. Então, tendo a extensão, opa, eu sei que é uma base .sqlite, né, uma base SQLite, e que eu vou conseguir abrir pelo SQLite, tá? Então, se eu quiser abrir essa base novamente, é só usar esse programa de linha de comando, SQLite 3, e o nome da base que eu quero abrir .sqlite. .tables, consegui abrir a base novamente, tudo bem? Então, é como se eu estivesse escrevendo em um arquivo. Se eu quiser inserir algum usuário nessa tabela, eu precisaria lembrar quais são os campos que eu inseri, né? Então, para eu ver os campos da tabela, eu posso usar aqui o .help. E aqui no .help, olha, eu tenho o .schema, né? Mostra a declaração de create, que foi usada aí para algum recurso que você tenha criado. Vamos ver se tem algum outro aqui também. Tem o .dump, né? Então ele exibe a tabela em formato SQL, né? Vou tentar um desses dois aqui. Primeiro .dump e o nome da tabela, usuários. Daí ele mostra como é que essa tabela foi criada. Tem esse pragma foreign keys off, que a gente já vai ver daqui a pouco para que é que serve, mas é um recurso importante para poder manter a integridade dos relacionamentos. Aqui uma transação foi iniciada e aqui o commit dessa transação. Imagino que vocês já tenham trabalhado a respeito de transação lá com a professora Simone. E aqui aparecem os campos que a gente precisa inserir, tá? Então, como o Manuel observou bem aí, não é autoincremente, a gente precisa inserir manualmente o número aqui. Mas tem um segredinho aí que o SQLite esconde, que não é exibido aqui quando você usa o .dump. Um outro comando que ele sugeriu era o .schema, que ele sugeriu, né? Que é o .help sugere, ó, .schema. Ele mostra só o esquema aqui da tabela, tá? Então isso é bom quando a gente precisa inserir registros na tabela. Vamos fazer a inserção de um registro nessa tabela. Inserindo registros na tabela. Então, vamos lá. Insere na tabela usuários values. O ID, vou colocar aqui nome Bolsonaro, e-mail string bolso@gmail.com, falta de criatividade, senha 1, 2, 3, nível. Aqui depois eu explico a questão do nível, mas nível 0 para a aplicação que a gente vai fazer é como se fosse o administrador, né? O root. E aí
é que é mais fácil você prever que você vai pelo menos ter esse nível de usuário, né? O usuário que pode fazer tudo. E aí, conforme você vai subindo o nível 1, nível 2, nível 3, a restrição vai aumentando, né? Então eu não sei o quanto eu vou precisar restringir os meus usuários, então eu sei que o 0 eu vou precisar ter, aquele usuário que pode fazer tudo, né? E aí mais para frente eu mostro como fazer essas restrições, né? Então 0 é o usuário que pode fazer tudo. E aí quanto mais o nível vai subindo, maior a restrição vai ficando. Vou aproveitar aqui, ao invés de eu fechar o comando com ponto e vírgula, vou colocar uma vírgula e já vou inserir outro usuário. Usuário 2, Temer, arroba mig com br, senha 456, nível, bom, ele já não pode fazer tudo, né? Ele já saiu da presidência, já teve alguns privilégios cortados. Vamos colocar Dilma aí também, né? Para não falar que eu tô favorecendo um partido aí. Dilma arroba bol com br, senha 789. A Dilma pode menos ainda, né? 2 ponto e vírgula, enter.